Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alina. Sirvo aqui na comunidade Santa Rita. Sirvo aqui na comunidade Santa Rita, no grupo de oração Nova Jerusalém, ao qual eu estou só descansando um pouquinho para voltar. E hoje nós vamos falar sobre a vida de um cristão católico, a vida de um verdadeiro cristão. Nós, cristãos, precisamos estar revestidos de oração. Um cristão, ele não vai sobreviver neste mundo sem uma vida de oração. Porque o mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque o mundo odeia Jesus. E nós somos de Deus. E se nós não temos uma vivência de oração, se nós não temos uma caminhada com Deus, uma intimidade, um conhecimento de Deus, nós vamos estar sempre assim, fardos pesados. Nossa vida será sempre um peso, um fardo, um desânimo. A palavra que Deus me dava era desespero. Porque é Deus que nos instrui. É Ele que nos orienta. E nós só vamos conseguir ouvir Deus estando em oração. Nos revestindo de oração. A todo momento, a cada segundo, a cada instante, buscando estar perto de Deus. Feche seus olhos. Essa mensagem que eu vou ler foi dada pela Virgem Maria em Medjugorje. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Filhos queridos, vos convido à conversão individual. Eu vos convido à conversão individual. Este tempo é para vocês, porque o meu filho dileto, sem a vossa cooperação, não pode realizar o que deseja. Filhos queridos, orem a fim de que possam crescer espiritualmente e ficarem mais próximos de Deus. Entrego para vocês as 5 pedrinhas que representam as armas contra o vosso gigante Golias, com as quais poderão vencer qualquer batalha. Abre os olhos. O que mais me chamou a atenção foi que Nossa Senhora não falou algumas batalhas. Ela disse qualquer batalha. Qualquer batalha. Isso quer dizer todas as batalhas. Todas. Se estivermos revestidos em Deus, de oração, estivéssemos próximos de Deus, nada poderá nos vencer. Porque, como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos lá em Samuel 17, 1 Samuel 17. Aqui Nossa Senhora fala das 5 pedrinhas. Na vida espiritual, uma coisa sempre está ligada à outra. Nada é avulso, vamos dizer. Sempre há uma ligação. Porque para Deus, nada é por acaso. Tudo tem um fundamento. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem um porquê. E quando Nossa Senhora fala dessas 5 pedrinhas, em 1 Samuel 17, Golias usa essas 5 pedrinhas, Davi usa essas 5 pedrinhas para destruir Golias. Só que Davi não usou todas as 5, ele escolheu uma, mas ele tinha 5. E é sobre essas 5 pedrinhas que nós vamos falar essa noite. Essa vivência de oração tão rica que Deus nos deu, por intermédio
intermédio de Nossa Senhora, para que possamos estar mais perto dele, mais fortes. Vamos lá, 1 Samuel 17, versículo 31. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou vir à sua presença. Davi disse-lhe: ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível. Não passes de um menino, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como o teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso, que insultou os exércitos do Deus vivo. O Senhor acrescentou que me salvou das garras do leão e do urso. Salvar-me-á também das mãos desse filisteu. Vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor esteja contigo. O rei revestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alfajor de pastor, que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu-o com os olhos e, vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou. Disse-lhe: sou eu porventura um cão, para vires a mim como um cajado? E amaldiçoou-o em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te matarei, cortar-te-ei a cabeça, e darei os cadáveres dos exércitos dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Davi também correu para ali inimigo ao encontro do filisteu. Meteu a mão no alfajor, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte, e o gigante caiu com o rosto por terra. Palavra do Senhor. Davi precisou só de uma pedra, porque Deus era com Davi. Porque a batalha, meus irmãos e minhas irmãs, não é nossa. A batalha é de Deus. Nós precisamos estar em oração para que possamos estar protegidos contra as hastes do inimigo. Porque a batalha já é vencida. Vocês estão entendendo? Deus já é vencedor. Deus não precisa vencer mais nada, Ele já é vencedor. Na minha vida e na sua vida. Mas eu preciso estar protegida, eu preciso estar blindada. Como que nós vamos estar blindados? Vamos lá. Dentre essas 5 pedrinhas, a primeira é a Eucaristia. É a missa.
Jesus Eucarístico, totalmente naquela hóstia santa, corpo e sangue. Nós precisamos ter fé, que quando nós comungamos a Jesus, nós estamos com Ele e Ele conosco. E ali nós estamos também revestidos. Quando recebemos a Eucaristia, nós somos curados, nós somos libertos. Já aconteceu da pessoa acabar de receber Jesus e pedir oração. A maior oração é a Jesus. Se nós recebemos Jesus verdadeiramente como profunda, nós encontramos o céu. Se ali no momento que nós recebemos Jesus na Eucaristia, naquele momento da missa, nós nos colocamos, nos derramamos diante do Senhor, nós encontramos o céu. Porque é Jesus que está ali. Precisamos acreditar nisso. A igreja, ela gira em torno da Eucaristia. A Eucaristia sustenta a igreja. Segunda pedrinha. Confissão. Muitos têm receio da confissão. A confissão é o sacramento da reconciliação. Como nós nos reconciliamos com Deus. Quando nós nos reconciliamos com Deus, nós nos sentimos em paz. E o sacramento da confissão é o sacramento de libertação. Libertações e curas profundas acontecem através apenas de uma confissão. Às vezes nós vamos para o ministério de oração por cura e libertação, mas às vezes é necessária a confissão para nos libertar. Às vezes somente a confissão pode nos libertar. Eucaristia, confissão. Peraí que eu tenho que me achatar. A terceira, palavra de Deus. Quantos aqui todos os dias leem a palavra de Deus? Pode levantar a mão. Não precisa ter vergonha não. Se não ler também não precisa levantar não. Hoje quando eu lia sobre a palavra de Deus, eu lembrei da conversa que eu tive com a Alessandra, que eu falava com a Alessandra, minha vida espiritual estacionou. E estacionou. E ele falava, precisa orar todos os dias, pedindo a Deus sempre a palavra, porque é um direcionamento que Deus vai te dar. Precisamos escutar Deus. Qual foi o tema da semana passada? Discernindo a vida pessoal. Como você vai conseguir isso? Ouvindo Deus, pedindo a Deus a palavra, o direcionamento, estando em oração. Nós precisamos ler a palavra de Deus, orar com a palavra de Deus. E o mais interessante é que quando eu li isso, eu senti sede. Mas sede como a gente tem de água mesmo? Eu senti sede. Nós sentimos sede de água porque nós deixamos de beber água. Deus quis dizer que eu estou sem beber a palavra de Deus. Nós precisamos. Para que possamos estar blindados, revestidos, protegidos. A palavra de Deus é um alimento espiritual para nós. Assim como nosso corpo precisa da comida, nossa alma precisa da palavra de Deus, nossa alma precisa da Eucaristia, a nossa alma precisa da confissão. Quarta pedrinha, terço. O terço, ele precisa de persistência e disciplina. Se a gente não tiver isso, a gente nunca vai ser fiel ao terço. Eu, todos os dias, eu não saio de casa porque eu não sou besta, sem fazer o sinal da cruz. Não saio, Deus é testemunha, e Daniel também. Eu não saio de casa em nenhum momento sem fazer o sinal da cruz,
sem fazer a oração do meu anjo da guarda, que é ele que me protege, sem fazer a oração de consagração à Nossa Senhora, porque a partir do momento que eu me entrego para ela, ela vai cuidar de mim e nada vai me tocar. E eu não saio sem fazer a oração de São Miguel. Sabe por quê? Eu não sei o que vai me acontecer durante o dia. Eu não sei quais são as surpresas que eu vou encontrar durante o dia. E eu preciso estar revestida. E às vezes eu paro para pensar em Deus, né? Eu gosto. Durante o dia, às vezes eu vou e contemplo Deus. É bom de parar e pensar em Deus. Pensar naquilo que Deus faz na sua vida. Pensar. Contemplar Deus. E esses dias o Senhor me chamou a atenção para uma coisa. Eu falei, e é verdade, Senhor. É verdade. Eu estava em casa pensando assim, nossa, todo dia, né? Eu vejo que não foi assim do nada. Deus que me chamou a atenção para isso. Eu pensando, todo dia eu saio de casa e consagro a Nossa Senhora. Aí comecei, né, a meditar isso, sabe? E Deus virou para mim e falou assim, e deve fazer isso. Porque a partir do momento que você consagra você e sua família a Nossa Senhora, é ela que está cuidando. E Ele falou, neste momento vocês estão blindados. Vocês estão entendendo? Às vezes nós fazemos o ato de consagração, a oração do texto, mas nós não temos a profundeza dessa oração. A partir do momento que nós entregamos algo à Nossa Senhora, ela está cuidando. É como se eu entregasse, Alessandro, toma, vou dar um exemplo, tá, gente? Cuida do meu cachorrinho. E ali ele vai cuidar do meu cachorro. E a partir do momento que eu falo, Nossa Senhora, cuida da minha mãe, ela vai cuidar da minha mãe. Vocês estão entendendo? Precisamos nos aprofundar na vida espiritual. A oração dos textos é poderosíssima e poucos rezam. A última pedrinha, jejum. O jejum, ele pode ser feito de várias maneiras, conforme a sua limitação, né? A igreja tem vários tipos de jejum, mas ele nos fortifica e ele nos purifica. E também nos dá a graça do autodomínio, do autocontrole, né? Das nossas paixões, né? Eu, por exemplo, gosto de comer, então é bom, entendeu? Fazer um jejum, né? De vez em quando, ajuda a controlar. Amados, quando Deus me chamou para essa pregação, quando Denis me passou o tema, eu vi que foi um puxão de orelha. Porque se vocês acham que eu estou aqui na frente falando é porque eu faço isso, né? Não. É porque Deus precisava puxar a minha orelha primeiro, para depois ir para vocês. Deus quis me mostrar primeiro uma realidade, depois passar para vocês, porque eu preciso saber. E para uma caminhada com Deus, para nós perseverarmos, continuarmos nessa caminhada, nós precisamos ter essa vida de oração. E aí eu vou fazer uma pergunta. Denis, marca aí que eu não estou marcando, não. Era o que Deus colocava no meu coração. Quando você passa por alguma dificuldade, você tem costume de rezar, de orar pelo seu inimigo? Tem ou não? Pois é, você está perdendo tempo. Tem que começar a rezar por ele. Porque se Deus nos deu essa riqueza de vida espiritual, não foi para ficar guardado e nem para rezar por aqueles que nós achamos conveniente. Porque não é contra homens que lutamos. É uma vida espiritual. E
Deus me ensinou a rezar por aquelas pessoas que às vezes eu tenho dificuldade de lidar. E às vezes nós perdemos tempo. Reclamamos e não oramos. Eu tenho passado uma situação no meu trabalho que eu não saio de casa sem entregar. Não saio. Eu entrego todo dia. Cada pessoa. Não sei o que Deus vai fazer, mas a minha parte eu estou fazendo. E vocês estão fazendo a parte de vocês? É fácil orar por aqueles que é da nossa família, nossos amigos. É fácil estar em comunhão com eles. Mas a vida espiritual é muito mais profunda do que isso. Muito mais. E eu vou dar uma alerta para vocês, servos, vocês que estão começando. Numa caminhada, o mais importante é a vivência com Deus. Não troque a sua vivência com Deus por uma missão. Eu fiz isso nos últimos 3 anos. Por incrível que pareça, eu esqueci Deus. O servir ficou tão automático que eu já nem perguntava, eu ia lá e fazia. Eu esqueci de um pedido que Deus me fez há 3 anos atrás, porque acho que Ele já sabia que ia acontecer. Que foi que antes, mais do que qualquer dom, eu quero que vocês gravem isso. Mais do que qualquer dom, do que qualquer missão, a minha intimidade com Ele deve estar acima de tudo. E assim é de vocês. A nossa vida com Deus tem que estar acima de tudo, de qualquer dom, de qualquer missão. Porque é Ele que nos sustenta. E quando eu saí da coordenação desse grupo, eu vivi o estrago que estava a minha alma. O próprio Deus virou para mim, como Ele às vezes é engraçado, Ele falou: Arina, tem uma cratera no seu coração e precisa ser preenchida. Quando Deus falou isso comigo, eu falei: meu Deus. E Ele me mostrou o buraco que estava. Porque eu só cuidava e não deixava Deus cuidar de mim. Por isso nós não podemos sair da vida de oração. Seja o jejum, seja a oração pessoal, seja a leitura da palavra, a Eucaristia. Isso tem que estar acima de nossas vidas. Isso tem que ser prioridade para que possamos estar aqui, para que a música esteja aqui, para que o núcleo esteja aqui, para que este grupo cresça mais e mais. Isso tem que ser prioridade. É a nossa vida com Deus. E o mais Ele fará. Tudo mais Ele fará. Pode ficar de pé.